Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Isaac, da Universidade Federal do Paraná, aqui no setor Palotina, e hoje eu vou falar para vocês um pouco de algumas propriedades dos espectros de ressonância magnética nuclear, principalmente de hidrogênio. Então nós vimos, né, na aula passada a equação fundamental da RMN, né? Essa equação ela é muito interessante porque ela relaciona a frequência ah, do, que está sendo empregada com relação ao campo magnético, tá? Nós podemos ver que a frequência ela é diretamente proporcional à intensidade do campo magnético, porque isso daqui, né, essa letra aqui é a constante magnetogírica, né, o giro magnética do determinado núcleo atômico, dividido por 2π. Então, esse item aqui da equação, ele é constante, né, são só constantes. Então, a frequência ela é diretamente proporcional à intensidade do campo magnético. Como nós vimos também, se essa equação ela fosse utilizada somente para os núcleos, né, sem levar em consideração os elétrons que estão ali em torno do núcleo, nós esperaríamos que, por exemplo, todos os hidrogênios de uma única molécula, eles gerariam apenas um único sinal. Só que nós vimos também, né, que os elétrons em torno do núcleo, eles geram, né, um campo elétrico, né, na verdade, desculpa, um campo magnético induzido. Que esse campo magnético, né, ele é contrário ao campo magnético aplicado pelo equipamento. Então, como nós temos diferentes hidrogênios em posições diferentes de uma molécula, essa frequência aqui, né, ela vai ser relativamente diferente para aqueles grupos de hidrogênio que estão em diferentes partes da molécula, tá? Então, né, nós também vimos, né, que isso foi visto quando foi obtido o primeiro espectro de etanol em 1961 em 30 Hz, né, um baixo campo, 30 Hz. É possível ver três sinais aqui, e se você for analisar, né, a molécula do etanol, nós temos dois hidrogênios aqui, mais três hidrogênios nessa posição. Se essa equação da RMN fosse só empregada, né, para análise dos núcleos, todos esses 3 mais 2 e mais 1 hidrogênio, né, esses 6 hidrogênios apenas resultariam em um único sinal. No entanto, esse hidrogênio aqui ligado ao H está muito próximo de um átomo eletronegativo, fazendo com que esse elétron ele fica pobre, esse núcleo fica pobre em quantidade de elétrons. Esses dois núcleos aqui, esses dois prótons, eles estão mais próximos do oxigênio do que esses outros três prótons aqui. Então eles têm campos, né, os elétrons, né, resultam, né, num campo magnético total relativamente diferente. E é o que nós podemos ver aqui, né? Nós temos três sinais e o interessante é que quando nós analisamos a área, né, a área desses sinais aqui, nós observamos que eles seguem uma proporção similar ao do etanol. Então nós temos a proporção aqui de 1 para 2 e para 3, né, uma proporção relativa. E aqui nós temos um hidrogênio, aqui nós temos dois hidrogênios e aqui nós temos três hidrogênios. Então nós podemos observar que a RMN ela também pode ser utilizada para analisar a estrutura de uma molécula com a quantidade de hidrogênios. E aí, né, esse daqui era o primeiro espectro do etanol e agora nós temos os espectros mais modernos em campos mais altos, com campos magnéticos, né, mais potentes. Então nós observamos espectros mais modernos que eles têm algumas características peculiares que eu vou discutindo
mais para frente durante o nosso curso. Então nós vimos também, né, que quando o núcleo atômico ele está alinhado, né, então o núcleo atômico está aqui, quando ele está alinhado a um determinado campo magnético, B0, ele está girando num determinado sentido, tá? E nós vimos que nós temos dois estados, né, o estado alfa e o estado beta. Então nós temos um spin aqui que pode, se a gente aplicar a energia, ele salta do estado alfa para o estado beta, invertendo, né, o spin. E quando nós aplicamos, né, um pulso de radiofrequência, né, ou seja, uma frequência na faixa, né, das ondas de rádio, acontece, né, o efeito de ressonância e daí ocorre um processo chamado decaimento, né, relaxação, né, e o decaimento, né, que é o FID, né, Free Induction Decay, né, de decaimento, e nós geramos esse FID, que nós conhecemos esse sinal aqui como FID. Então todo o espectrômetro de RMN, né, básico, ele gera esse tipo de sinal para determinado núcleo que a gente está analisando. Porém, nós não conseguimos fazer muita coisa com esse tipo de sinal. Então, como que nós transformamos um FIT em um espectro observável, né? Um espectro interessante, um espectro útil? Isso é feito através da transformada de Fourier, né? Que é um modelo, né? Uma técnica matemática que converte, né, essa aquisição do feed em dados de frequência, né? E a FT, né, a transformada de Fourier, ela é definida por essa integral. Claro, não vou entrar em detalhes aqui, também esse não é o objetivo. Tá? Nós podemos ver aqui, né, que aproveitando esse slide, nós podemos ver aqui que o espectro de RMN, ele tem ele é referenciado aqui no zero, né? A escala aqui em partes por milhão, então ele é referenciado no zero e tem os dados de uma molécula de interesse aqui. Porém, como que o equipamento, né, ele sabe que ele tem que gerar o espectro a partir, né, do zero? Na verdade, nós precisamos utilizar para isso uma referência para falar para o equipamento, ó, aqui é o sinal que você deve considerar como zero. A partir daqui você faz medições, que geralmente nós observamos sinais para esse lado do espectro. No entanto, em alguns casos nós podemos observar sinais para o outro lado do espectro também. Qual é a referência mais utilizada para análise de ressonância magnética nuclear? É o TMS, né, o tetrametilsilano. Tá? Então, esses dados, né, em ppm, eles são referenciados como deslocamentos químicos e o deslocamento químico observado, na verdade, né, é o deslocamento químico da amostra. Na verdade, aqui não é mais, tá? Desculpa, né? É menos, né? Menos o deslocamento químico da referência do TMS. E, por convenção, nós adotamos que o TMS ele é zero. Nós podemos observar que o TMS ele tem átomos de silício, carbono e hidrogênio. Então, esse zero, né, nas moléculas orgânicas mais comuns, esse zero ele é utilizado tanto para espectros de hidrogênio quanto para espectros de carbono. E aí, quando nós utilizamos o TMS como referência, né, nós obtemos o sinal do TMS, na verdade nós analisamos o TMS juntamente com a nossa amostra, geralmente, né, no mesmo tubo, porque ele está misturado com um solvente deuterado, e o sinal que o TMS é gerado, no caso aqui para hidrogênio, né, esse espectro de hidrogênio e esse espectro de carbono, o sinal aqui gerado, nós setamos ele como zero, aqui no carbono também como zero, e a partir dessa referência nós podemos obter os deslocamentos químicos dos átomos da molécula de interesse, tanto para hidrogênio quanto para carbono. Mas por que que o TMS ele é empregado como padrão? Por ele ter algumas
características muito interessantes. Primeiro, ele tem um sinal muito intenso. A razão disso é que o TMS ele tem 4 CH3, né? 4 metilas, como a gente pode ver aqui. Ó. Essas 4 metilas resultam, né, em 3, 6, 9, 12 átomos de hidrogênio e 4 átomos de carbono. E esses 12 átomos de hidrogênio e 4 átomos de carbono, eles estão em ambientes químicos iguais, né? Porque essa molécula é simétrica, ela é um tetraedro. Então, aqui o sinal de referência, nós temos um sinal somado para 12 hidrogênios e um sinal de referência para carbono para 4 carbonos. E por eles serem simétricos, né, eles geram um sinal, devido à quantidade, né, deles, eles geram um sinal bastante intenso. Então, isso é interessante porque a geração de sinal intenso, nós podemos utilizar pouca amostra de TMS, né, pouquíssima quantidade de TMS para usar como referência. Outra grande característica do TMS aqui é que ele é inerte, né? Ele tem um átomo de silício e 4 metilas, e ele geralmente, na grande maioria dos compostos orgânicos, esse sistema químico aqui do TMS, ele não consegue reagir com nenhuma molécula e é relativamente estável a uma faixa de pH. Ele é volátil, isso é muito importante porque se a gente tem uma amostra, né, então vou desenhar aqui, né, se nós temos uma amostra, e aqui dentro nós temos a amostra mais o TMS, e nós fazemos o espectro de RMN, se nós, no final do processo, nós quisermos recuperar a amostra pura, né, pelo fato do TMS ele ser volátil, se nós evaporarmos o solvente, aqui, geralmente, um solvente muito utilizado é o metanol, é o cloroformo deuterado. Quando nós fazemos a evaporação do cloroformo deuterado, pelo TMS ser muito volátil, ele evapora junto com o solvente e no final nós temos a nossa amostra pura recuperada. E outra característica do TMS é ele ser blindado, né? Porque nós vimos, né, anteriormente que se nós temos um hidrogênio perto, um hidrogênio ou um carbono, né? Desculpa, eu vou desenhar aqui um carbono perto de um átomo eletronegativo, né? Vamos chamar esse X aqui como se fosse um átomo eletronegativo, algum flúor, oxigênio, cloro, né? A nuvem eletrônica geralmente ela é para o sentido do átomo mais eletronegativo, aqui também, fazendo com que esses hidrogênios e esses carbonos eles fiquem desblindados, né? Então eles são obtidos mais para o lado esquerdo do espectro. Então o TMS ele é utilizado como referência porque aqui é o contrário. O silício ele é um átomo geralmente um pouco mais eletropositivo. Então em vez do sentido, né, do fluxo de elétrons ser da metila para o silício, não, na verdade o silício ele doa elétrons para as metilas, fazendo com que tanto os hidrogênios quanto os carbonos da metilas, eles ficam blindados. Então, se nós temos um espectro aqui é o zero, por ele ser blindado, o sinal do TMS ele cai mais na região blindada. Então, ele é um ótimo item de referência. Nós já vimos, né, que um espectro de RMN, tanto de hidrogênio quanto carbono, eles geram vários sinais. Então eu peguei duas moléculas muito simples aqui, o cloropropano e o 2-cloropropano. Então nós temos uma molécula que não é simétrica e uma molécula que é simétrica. Então nós temos 3 átomos de carbono, 2, 4, 5, 6, 7, né? Então 4, 5, 6, 7 átomos de hidrogênio, e aqui também, né? Eles são isômeros constitucionais um do outro. Analisando os ambientes químicos, né, nós vemos que esses hidrogênios aqui, né, eles estão mais perto do cloro, esses hidrogênios aqui
segundo mais perto do cloro, e esses aqui são os mais afastados do átomo de cloro. Então nós podemos observar aqui que eles têm quantos ambientes químicos? 3 ambientes químicos, né? Eu vou colocar como AC, tá? Ambientes químicos, AQ, desculpa, né? Estava pensando em inglês, né? Então, 3 ambientes químicos. E esse daqui, né, por essa molécula ser simétrica, esse átomo de hidrogênio está bem perto do cloro. Aí esses três átomos de hidrogênio aqui e esses 3 átomos de hidrogênio aqui, eles são quimicamente, né, iguais. Então esse aqui só nós temos 2 ambientes químicos. Então, quando a gente for trabalhar, né, com espectros, né, de hidrogênio e analisar, né, quantos deslocamentos químicos, né, quantos sinais diferentes eles teriam, essa molécula aqui do cloropropano gerariam 3 sinais no RMN, né, então 3 sinais no RMN, claro, respeitadas as proporções das suas integrais, e esse aqui geraria apenas 2 sinais no RMN, que a gente vai ver isso daqui a pouquinho, né? Então, esse daqui tem por esse átomo de cloro ele ser eletronegativo, ele tem uma tendência de puxar elétrons para o átomo de cloro para o lado direito, e esse aqui uma tendência de puxar os elétrons para o átomo de cloro um pouco para cima, né? O momento de dipolo. Se a gente analisar, só deixa eu apagar aqui, se a gente analisar essa molécula do 2-cloro, do cloropropano, nós podemos ver que perto do átomo de cloro aqui nós temos uma grande densidade de elétrons, né, por ele ser eletronegativo, e aqui no final uma baixa densidade de elétrons, porque o sentido, né, como nós já vimos, do momento de dipolo é nessa direção. Então, sabendo desses detalhes, né, eu desenhei uma molécula aqui para vocês, a 5-cloro-2-heptanona, e uma atividade muito simples, né? Identificar quantos ambientes químicos nós temos para essa molécula. Como que nós fazemos isso? Bom, primeiramente tem que ver se a molécula ela é simétrica. Se ela é simétrica, muitos ambientes químicos eles serão iguais a outros. No entanto, essa molécula ela não apresenta um plano de simetria. Então, aonde que nós temos hidrogênios nessa molécula? Nós temos 3 hidrogênios aqui, tá? Então, eu vou escrever aqui, né, 3 hidrogênios, aqui nós temos 2 hidrogênios, aqui nós temos 2 hidrogênios, aqui nós temos 1 hidrogênio, aqui nós temos 2 hidrogênios e 3 hidrogênios. Como essa molécula não é simétrica, nós temos esses ambientes químicos aqui, né? Então nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 ambientes químicos. Então, quantos sinais no espectro de ressonância nós poderíamos esperar, né? Eu não estou falando com relação à integral ainda, né? Nós deveríamos esperar 6 sinais, né? 2, 3, 4, 5, 6, por ele ter 6 ambientes químicos diferentes. Mas olha só essa simulação que eu fiz. Se nós pegarmos a mesma molécula e fizermos uma simulação utilizando um espectrômetro, né, de 30 MHz, nós observamos um conjunto de sinais nessa região aqui e um grande conjunto de sinais nessa região aqui. No entanto, nós não conseguimos identificar 6 sinais, né? Onde estão esses 6 sinais que nós deveríamos esperar para essa molécula? Nós não conseguimos observar essa diferença de 6 sinais devido a gente estar empregando uma frequência muito baixa, né, de 30 MHz. Se nós formos aumentando essa frequência, né, então agora eu vou fazer uma simulação aqui em 60 MHz, nós observamos também um conjunto, né, uns sinais aí não muito claros. Então aqui já dá para ver que nós temos um sinal separado desses outros demais sinais aqui, mais blindados, né? Então nós temos sinais mais desblindados, né? Então quando nós temos sinais nessa região, nós chamamos isso, né, de sinais desblindados. E quando nós temos sinais mais, né, nessa região, eles são sinais blindados.
Então nós podemos ver que realmente tem um sinal aqui mais desblindado, que geralmente são hidrogênios mais próximos de átomos eletronegativos. Então esse cloro, ele é um átomo muito eletronegativo. Então em 60 MHz, nós talvez podemos pensar que esse hidrogênio aqui seria esse hidrogênio aqui. Porém, nós não conseguimos falar nada sobre os demais sinais no espectro. Quando nós aumentamos a frequência, né, nós vamos para 100 MHz, né, nós estamos melhorando, né, a potência do equipamento. Nós vemos que esse sinal antes aqui ele se torna um pouco mais claro, né, que nós possivelmente atribuímos a esse hidrogênio. E agora essa região aqui ela começa a ficar um pouco mais resolvida. Então nós podemos perceber aqui que talvez isso aqui seja um sinal em separado e isso aqui também seja um sinal separado. No entanto, todos esses outros sinais aqui, eles ainda permanecem em dúvida. Nós não sabemos exatamente quantos sinais, qual é a complexidade desses sinais aqui dentro do espectro. Quando nós aumentamos a potência agora, nós vamos para 200 MHz, que 200 MHz geralmente para equipamentos de alto campo são os equipamentos mais comuns, né? E os mais simples encontrados aí nos grupos de pesquisa. Então realmente agora esse sinal aqui é um sinal extremamente resolvido no espectro, no nosso espectro, que se trata desse hidrogênio nessa posição. E aqui, realmente, isso daqui, esse sinal aqui é um sinal separado, e isso aqui é um sinal separado. Porém, em 200 MHz, nós conseguimos observar que esse grupo de sinais se separou desse grupo de sinais. Então, quantos ambientes químicos nós deveríamos esperar aqui? 6. 6 ambientes químicos. Quantos sinais separados nós temos por aqui, por enquanto? 3, né? Nós temos esse e nós temos esse. Então, 3. Então, nesse conjunto de sinais aqui, nós deveríamos esperar mais 3 ambientes químicos. No entanto, ainda não dá para perceber exatamente quem é quem aqui. Quando nós aumentamos essa frequência, né, e vamos para 300, quando nós vamos para 300 MHz, deixa eu só conferir uma coisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando nós vamos para 300 MHz, nós conseguimos aí observar uma separação grande de sinais. Então aqui nós já conseguimos observar todos os sinais separados em 300 MHz. Então nós temos aqui, aqui, aqui e aqui. Tá? Quando nós aumentamos essa potência e vamos para 500 MHz, todos os sinais eles ficam realmente bem separados. 500 MHz, esses sinais eles ficam realmente todos bem separados e todos resolvidos. E eu fiz uma simulação aqui extrapolando bastante, né, em 1000 MHz, né, 1 GHz, e os sinais eles ficam cada vez mais resolvidos e mais de forma interpretável. Claro que aqui, durante esse período, né, nós só falamos apenas de deslocamentos químicos. O que esses deslocamentos químicos eles são? Na verdade, a gente analisa, né, onde está blindado e aonde está desblindado. Então, se nós temos um espectro aqui, tá? Desculpa aí um pouco a falta de coordenação ainda. Então, se nós temos um espectro aqui, isso daqui vamos atribuir como 0, isso daqui como, sei lá, 10 ppm aqui, né? Então, sinais que caem, né, mais ou menos na região mais próxima do zero, nós chamamos isso de sinais blindados. Porque tem muitos elétrons perto daqueles determinados núcleos. E quando os sinais eles caem mais à esquerda do espectro, nós chamamos isso de desblindados.
desblindados, porque geralmente são hidrogênios perto de átomos eletronegativos. Porém, nós temos mais duas propriedades dos espectros que eu não comentei aqui, que a gente vai ser os temas dos próximos assuntos, né? Então, nós falamos o quê? De deslocamentos químicos. Nós não falamos ainda, né, da multiplicidade, ou seja, na verdade são os desdobramentos dos sinais, né? Nós percebemos alguns diferentes tipos de desdobramentos e também as integrais, ou seja, a quantidade de átomos de hidrogênio, né? Então nós vimos lá para o etanol, por exemplo, né? Nós tínhamos a proporção ali, né, de 1 para 2 e para 3. Nós podemos perceber, né, em espectros de ressonância de hidrogênio, que as áreas, né, dos sinais, eles são relativas à quantidade de hidrogênios específicos naquele ambiente que aqueles átomos eles se encontram, né, em determinados ambientes químicos. Então esses aqui vão ser os tópicos dos próximos assuntos que nós vamos ver aqui. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Qualquer dúvida, é só escrever aí e vamos dar sequência aí na disciplina, tá? Grande abraço.